Mas tem esse medo, né? Esse medo de será que Deus vai me sustentar mesmo? Na verdade, assim, para eu nascer já foi uma luta, porque já tinha data e hora para não nascer, para não vir esse mundo. E Deus trabalhou para que eu viesse. Mas realmente, assim, nas condições, ela tinha preferido até abortar, sim. Mas as pessoas chegam aqui com dores muito grandes. Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. Olha que vídeo diferente, gente. Quase um podcast aqui, sem aviso para vocês. De repente, estamos aqui fazendo uma conversa, um bate-papo com a doutora Thalita Durães. Dá oi, doutora. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Olha, nós estamos aqui na clínica Durães, tá? Odontologia Durães, aqui em Atibaia. Estamos dentro da clínica e eu vim aqui conversar com a doutora porque ela foi uma surpresa de Deus na minha vida, né? Nós estávamos conversando a respeito de uma publicidade que eu vim fazer para ela e tal, vocês estão sabendo, vocês que me seguem no Instagram, quem não segue vou deixar aqui embaixo o Instagram para vocês verem. E de repente, assim, conversando com a doutora Thalita, conhecendo ela, eu entendi que foi um encontro de Deus, porque ela é uma pessoa cristã também, que tem uma fé, né, em Deus. E aí ela começou a conversar comigo e eu falei, vamos levar para o canal essa conversa, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de vocês, profissionalmente, como que o cristão age profissionalmente, como que Deus age na sua vida profissional, como Deus está interessado, né, em fazer você ter sucesso naquilo que Ele colocou na sua vida como propósito. Então, doutora, queria que você apresentasse um pouquinho a sua pessoa, a clínica, contasse um pouquinho da história para os nossos seguidores. Na verdade, tudo começou, né, quando em 2017 eu tive a oportunidade de conquistar, né, o espaço da clínica. No momento era um consultório pequeno, né, era de uma amiga e ela, com uma oportunidade de ir para fora do país, ela acabou me oferecendo por conhecer a minha história, um pouquinho da minha vida, tudo. E aí a gente começou nesse processo, né. O meu objetivo ele nunca foi de ter um consultório apenas, de somente eu atender, mas ter sim um centro de especialidades, atendimentos, né, com outros dentistas e tudo. E antes de qualquer coisa eu sempre colocar, porque de fato sempre foi Deus nessa história toda, né? Desde do momento assim que quando eu trabalhei há muitos anos em um outro consultório aqui da cidade, e essa oportunidade surgiu após eu ter tido a gravidez da minha filha, né? Tinha acabado de ter minha filha. E quando Deus colocou essa oportunidade no meu caminho de ter o meu próprio consultório e de todo esse, né, processo aí de crescimento acontecer, foi algo assim muito especial, foi algo muito de Deus mesmo. Eu não procurei, né? Eu não estava buscando. Ele colocou isso no meu caminho e foi algo que de fato veio acrescentar na minha vida, assim, e eu tenho certeza que tem acrescentado cada dia, né, na vida de outros, que é o objetivo maior, né? Deus não dá nada para que a gente tenha somente, né, o benefício. A gente tem que abençoar, né, os outros com as coisas que a gente tem, com o dom que Ele nos dá, né, e atingir sempre para a honra e glória do nome dele, né? Então foi algo assim muito especial que veio através dele. E enfim, né, no decorrer desses anos as coisas foram caminhando também, né, eu tenho plena ciência disso, do quanto que ele agiu em cada situação, né, porque os planos de Deus, eles não são planos que pra gente, né, a gente acha tudo que é impossível, mas pra ele já viu tudo, né. E quando nós fizemos esse upgrade, assim, né, muito grande, veio todo um medo. Eu lembro de passar diversas noites sem dormir, sabe, preocupada, porque eu sou muito preocupada em relação aos meus compromissos, né, não por mim, mas pelo outro. Eu não consigo fazer algo que possa comprometer a vida de outras pessoas, né. Então, medo, porque muitas pessoas dependiam de mim, eu estava fazendo compromissos que eu não sabia se eu ia conseguir arcar, aquela coisa do nosso lado humano, de às vezes não confiar no plano de Deus, porque novamente eu não procurei, né, foi algo que Ele colocou. Então me deu aquela dúvida, mas também eu busquei confiar, entregar e fazer o que eu tinha que fazer, que era trabalhar e correr atrás das coisas que eram possíveis por mim, humana, né, correr. O restante era com ele. E quando a gente mudou, né, foi uma coisa muito surreal que aconteceu, né, a gente teve muitas melhorias, foi muito especial, foi realmente de Deus mesmo. E
veio a pandemia, né? Algo que você fala assim, meu Deus, com muitas contas para pagar, com muitas coisas para fazer, e aí veio a pandemia que naquele momento, eu não vou mentir para vocês, eu tava num cansaço mental tão grande, num estresse tão grande, devido a tudo que estava acontecendo nos últimos anos, que eu falo para vocês assim, que eu agradeci a Deus por aquilo que tá acontecendo, de fechar tudo, porque eu não ia ter condições, né, de conseguir fechar a clínica ou virar para mim e falar assim, olha, eu preciso descansar, eu preciso de uns dias para eu poder recuperar meu fôlego. Não ia conseguir fazer. Então, quando veio aquela pandemia, o ponto que me deu medo de não conseguir arcar com as minhas responsabilidades, eu também achei bom, porque eu estava muito cansada, estressada, num ponto muito grande, muito forte. Aconteceu muitas coisas, né? Então, o cansaço se abateu. E você chegou no seu limite, né? Porque eu cheguei no meu limite. Somos seres humanos, nós temos limite, é importante a gente saber disso. Eu cheguei no meu limite e eu tava muito cansada, e aquilo ali foi como se fosse pra mim, apesar de todas as circunstâncias, um presente de Deus, mais um, né? De eu poder descansar, sem ter que, olha, assumir uma culpa, né? De tipo, que eu não ia conseguir naquele momento virar e falar assim, eu preciso de descanso, mas ele proporcionou isso pra mim. Então eu pude descansar, recuperar meu fôlego. Quando eu voltei, a gente voltou, as coisas foram voltando aos poucos, né, com muito gás, assim, conseguindo retomar tudo com muito empenho. Eu costumo falar, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, né, quando a gente entende que tudo não é por nós, né? A gente tem a nossa parcela de culpa, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade diante das coisas, mas quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente entende que a gente está sendo cuidado por uma pessoa, assim, né, que sabe de tudo, e a nossa vida já está direcionada por Ele. Então, quando a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer, as nossas responsabilidades que Deus também exige de nós, mas a gente entrega para Ele, a gente tem o decorrer de toda a vida das dificuldades, dos problemas, tudo, mas a gente tem também um alívio, que é o seguinte, tem alguém que é por mim, né? Então, além de mim, tem alguém que é melhor, que assim, é por mim. É mais sábio do que eu, né? Meu pastor costuma dizer isso. Exato. Deus é mais sábio do que eu. Então, e assim, não tem o que a gente falar, nossa, nada que você faça com mais instrução que você tenha, com mais entendimento que você tenha, com mais busca que você tenha, ou vontade que aquilo dê certo, nada vai ser comparado à vontade dele e ao agir dele. Então, assim, quando a gente entrega dessa forma, as coisas vão acontecendo apesar de todas as circunstâncias. E a gente tem dificuldades, a gente tem, né, alegrias, tudo, mas tudo vai se encaixando. Sinto isso no meu serviço também, né? Porque eu sou da área da saúde também, sou técnica de enfermagem. Então ali, tem o meu salário todo mês, é garantido o meu salário. Só que o que eu posso mudar na vida do outro, né? A gente acorda de manhã e fala assim, Deus, me usa mais uma vez, né? E eu posso garantir, gente, que eu abri a porta do meu canal porque eu senti realmente isso aqui no tratamento. A dentista teve cuidado de colocar sempre um louvor atrás, onde eu estava cantando. Não foi a doutora Thalita, mas foi a equipe dela que me atendeu. E a doutora sempre colocava até filme evangélico eu assisti enquanto eu fazia o meu clareamento, que é um procedimento que demora, né? Demorado, então ela colocava lá. Eu acho que isso é super importante. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu já fui em diversos lugares. Eu já fiz, assim, tratamento dentário, muitos na minha vida. Porque a cultura da minha mãe, né, da minha casa, não foi de cuidado, de prevenir. Minha mãe me ensinava a gente a escovar o dente. Mas, em compensação, ela dava o tratamento, né? Ela tinha condições de fazer o tratamento. Então, eu com 11 anos de idade, né, há 30 anos atrás, eu já estava fazendo um canal no meu dente, que na época era uma coisa super cara, super raro, a pessoa tem que fazer um canal. Se extraía dente antes de fazer o canal, nessa época, né? Não tinha esse apego por conservar o dente. Então, assim, há 11 anos atrás eu já estava fazendo um canal no dentista, eu já me lembro disso. E assim, diante de todas as clínicas que eu já passei, aqui foi um lugar onde eu me senti muito mais acolhida de todas, que eu me senti melhor de todos, né? Se vocês verem aqui, eu vou mostrar algumas imagens para vocês também aqui do YouTube. No Instagram o pessoal já conhece mais, né? Que eu tô filmando sempre que eu venho. Mas assim, a clínica, ela tem uma estrutura ótima, assim, de ponta, né? No primeiro dia que eu vim, que nós fizemos a avaliação, aparelhos que fazem a avaliação, que a pessoa não precisa nem colocar a mão em você. O aparelho faz toda a detecção de cárie nos seus dentes e tal. Então, assim, a estrutura da clínica é muito boa. Você entra aqui e você pensa assim, nossa, vou gastar uma fortuna.
Mas não é. Quando eu olhei o valor do meu tratamento que estava no contrato, eu pensei, nossa, dá para fazer, né? Dá para você realizar um sonho de fazer alguma coisa que de repente era estética e você nunca teve condições de fazer. Então você desce na rodoviária de Atibaia, em frente à rodoviária, é uma ótima localização, né? Já está lá a clínica, a odontologia Durães, bem em frente à rodoviária. Mas doutora, quando veio essa oportunidade de abrir a clínica, eu lembro que você me contou que você trabalhava na prefeitura, né? Então, na verdade, eu havia prestado um concurso para dentista, antes de eu ter tido consultório. Quando, na verdade, eu comecei a minha profissão, foi assim. É importante que as pessoas saibam, né, que de fato, assim, eu realmente não tive ninguém que me orientasse a ser dentista, né, que me falasse, assim, sobre essa área, eu não tive nenhum exemplo. Isso foi dom de Deus mesmo, sempre brotou isso no meu coração. Eu lembro de pequenininha, minha mãe falava que eu já falava de ser dentista. Eu não sentia de onde aquilo ali vinha, mas eu só sabia que eu tinha que ser. E aí comecei a fazer um estágio em odontologia. Eu lembro que todos os dias, pela prefeitura, né, eu fui a última contratada de odontologia pela prefeitura, e eu lembro que todos os dias, quando eu soube que tinha essa oportunidade de fazer estágio, eu ia lá. Eu acho que a mulher, eu venci pela insistência, assim, sabe? Porque eu ia lá todos os dias falar com ela. Então eu também creio que Deus tem planos para nós, mas a gente também tem que fazer nossa parte. Às vezes a gente acha que Deus tem que agir em tudo e a gente não faz o que a gente tem que fazer, né? A gente não age da forma como a gente tem que agir. E eu lembro que insistentemente eu fiquei até conseguir aquela vaga. Eu prestei um concurso para ser em primeiro lugar para auxiliar. E eu falo para todos aqui que eu acho o quanto é importante quando a gente executa uma área, a gente saber os passos desde o comecinho, sabe? Mesma coisa que um enfermeiro que já foi técnico de enfermagem. É totalmente diferente. É importante. Quando o enfermeiro não foi técnico de enfermagem antes, é diferente. Ele não sabe. Importante. Ele tem dificuldade até em coordenar a equipe, até em mandar. Ele não sabe nem mandar direito, porque ele não sabe o que a gente passa. Né? Então, é importante para dar o valor, né? Eu tinha muitas coisas para fazer aqui e o fato de eu estar lá estava impedindo um pouco o meu progresso aqui, né? Em consultório, em clínica. Então, foi muito difícil porque era um sonho passar em concurso, abrir mão disso. Foi uma coisa difícil porque eu falava assim, gente, mas será que eu não vou me arrepender? Mas eu tive uma pessoa muito sábia também que me orientou e falou assim, esse trabalho ele pode estar sendo muito importante para uma outra pessoa que hoje, para você está querendo mantê-lo por uma questão de sonho, mas necessidade, através desse emprego, você não tem. Então, assim, quanto que esse emprego pode abençoar a vida de uma outra pessoa que está presa muito mais do que você, né? E aquilo foi o ponto-chave para eu poder deixar, porque eu estava sendo egoísta. Eu estava pensando só em mim, eu não queria perder aquela oportunidade. Na verdade, eu acho que tem um medo também nisso, né? Eu acho que todo mundo que está tentando empreender em alguma maneira tem esse medo, né? É a mesma coisa eu tenho um sonho que, por exemplo, é viver fazendo só a obra de Deus, só cantando e pregando a palavra de Deus. Esse é o meu sonho, por quê? Porque é o que eu faço com muito prazer, né? É como se fosse uma diversão para mim, não é um trabalho, né? É uma diversão. Então, como seria bom se eu pudesse viver disso, né? E não perder 8 horas do meu dia presa dentro de um posto de saúde. Eu penso, eu poderia estar produzindo muito mais coisas para a internet, eu poderia estar fazendo muito mais coisas para o reino de Deus. Para a obra, né? Mas tem esse medo, né? Esse medo de será que Deus vai me sustentar mesmo? Será que Deus vai, né, suprir as minhas necessidades? Não é fácil. E aí você resolveu largar e veio. Isso. E aí eu fiquei só novamente dedicada ao consultório e à clínica, né? E realmente foi a melhor escolha, porque eu de fato precisava dar tempo para aquilo, né? Me dedicar e daquela outra forma. E também eu sou casada, tenho filha, né? Então assim, a gente não consegue abraçar o mundo e a gente normalmente quando é bom numa coisa ou se a gente se entrega muito só para essa coisa,
a gente acaba deixando a desejar em outras áreas e a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa que, até pela minha criação, né, eu venho de um lar onde eu não tive... Na verdade, assim, para eu nascer já foi uma luta, porque já tinha data e hora para não nascer, para não vir esse mundo. E Deus trabalhou para que eu viesse, né? Minha mãe realmente, assim, nas condições, ela tinha preferido até abortar, assim, pela condição da vida, assim. E Deus agiu para que eu já viesse a esse mundo. Então eu já fui salva por Ele, né, dessa forma. Que forte, hein, gente? Eu já fui salva também, assim, por sentimentos de rejeição, de mágoas, porque eu não tive um pai, né, eu tive esse abandono de pai. Eu tive um padrasto que, assim, durante muitos anos da minha vida, assim, vamos dizer, dos meus 8 anos até os meus 18 anos, ele foi muito difícil, foram anos muito cruéis, assim, né? Hoje eu tenho uma relação, assim, dos meus 18 anos pra cá, eu não sou uma pessoa que guarda mágoas, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Perdoo, e eu sempre busco olhar o lado bom de todas as coisas. Eu sou muito grata, né, por ele, porque a minha faculdade, quem fez eu ter foi ele, né? Claro que se não tivesse ele, pela graça de Deus eu ia conseguir algum outro caminho, mas ele facilitou, né? Porque ele pôde pagar pra mim o que meu pai nunca se dispôs a fazer. Então teve essa parte do meu padrasto, teve toda uma luta de vida, assim, sabe? Meu relacionamento, às vezes, com a minha mãe, né? Que é uma pessoa também um pouquinho dura, mas que, né, graças a Deus foi melhorando ao longo dos anos. Uma série de coisas, assim, sabe? Desafios, né? Que me fizeram... barreiras, né? Você teve que vencer. Que me fizeram, às vezes, poxa vida, né? Não vou fazer, vou me entregar, tal. Mas não, eu pensava que são sempre dois caminhos, né? A gente tem o caminho de ou a gente passar por cima dos nossos problemas e a gente seguir adiante, acreditando que aquilo ali é um propósito maior, né? Ou você se pegar e você se entregar. E posso, né, que Deus me perdoe se eu estiver equivocada, mas eu acredito que você se entregar acaba sendo mais fácil do que você se bater com um problema. Sim. Né? Não menosprezando ou, né, falando sobre a pessoa que às vezes está na luta, mas eu acredito que quando a gente busca se entregar, né, para o propósito maior e para a gente vencer e para a gente superar aquilo, a gente é muito mais difícil, tem que ter força, né? Tem que ter muita fé. E graças a Deus eu fui por esse caminho. Por que eu falei um pouco disso? Porque eu sou uma pessoa que acabou, pelo meu histórico de vida, desempenhando muito mais pro lado profissional. Porque como eu tive diversas questões emocionais que me diziam que, né, o meu valor era pelo meu trabalho, pelo que eu produzia, o meu valor estava pelo que eu produzia, então eu acabei indo muito por esse lado do trabalho. Em alguns momentos da minha vida eu tive que acabar tentando buscar esse equilíbrio, porque eu tento ir sempre mais pelo trabalho, tal. É uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto, e ali eu acredito que está o meu valor, né? E Deus foi me ajudando, além de outras questões, a melhorar esse pensamento dentro de mim, né? O meu valor não está no que eu produzo, o meu valor está, né, em mim, né? Em relação no que eu sou, no que eu significo. E assim, nessa época, uma das coisas também que cooperaram foi, né, em busca desse equilíbrio, de dar um pouco de atenção para minha filha, para o meu marido, né? Porque quando você está extremamente sobrecarregado de trabalho, normalmente você acaba descontando isso em quem está mais próximo, né? E foi uma escolha também que, como eu falei para vocês, assim, foi extremamente válida para minha vida, extremamente importante e que foi bem acertada. E assim, o que eu tenho para falar em relação, né, ao tratamento, quando eu percebo de pessoas trazendo isso para o âmbito, né, de Deus, é o seguinte: as pessoas chegam aqui nesse propósito que eu tô, né, de estar aqui, de acolher, é um tratamento, é uma clínica, eu vou empenhar o que Deus, né, me colocou para fazer, que é ser dentista, tudo, mas as pessoas chegam aqui com dores muito grandes. Eu percebo que o ser humano, né, você falou que você nunca teve a oportunidade, eram outros conceitos. De fato, a odontologia ela começou a ter a questão do cuidado, prevenção há poucos anos. Antes era muito realmente tratamento do que já estava comprometido, não era de prevenção. E as pessoas elas chegam aqui com muitas dores, não somente em dentes, se fosse só essa estava tranquilo, mas muitas dores na alma, sabe?
E assim, o quanto que as pessoas elas vêm, cada vez mais eu percebo isso, perdidas. Quando você dá qualquer sombra de possibilidade de melhora, de cura, de reparação, né? E eu não falo só no dente, né? Eu falo na esperança de vida, né? Porque a gente acaba sendo muito psicólogo aqui dentro. O quanto que as pessoas elas saem mais aliviadas, o quanto que elas saem daqui melhores do que elas entraram. Então eu sempre peço para Deus que quando as pessoas entrem aqui, elas entendam o propósito do nosso trabalho é muito maior. É agregar, é dar valor a elas como seres humanos, é entender a dor delas, é tratar elas diferente como elas nunca foram tratadas, de fato entregar algo diferente do que todos os lugares acabam entregando, porque se for pra gente pensar em ser somente um dentista, né, eu acredito que Deus não sei nada, não tem benefício para Deus, né? Não tem para a obra dele, para a honra dele, nenhum. Mas eu acho que a gente tem que entregar algo além, né? E o que as pessoas têm precisado muito é exatamente isso, é amor, é acolhimento, é uma palavra de incentivo. E às vezes, assim, como eu tenho, né? Eu sou cristã, graças a Deus, eu tenho, busco todos os dias incansavelmente a entender mais sobre a palavra, sobre o reino, né, sobre o que ele deixou pra gente, a nossa instrução, né? Às vezes eu me deparo com situações muito desafiadoras, porque eu chego aqui e eu tenho que falar com pessoas que são totalmente incrédulas, pessoas que são totalmente estão vivendo no engano, né? Pessoas que estão perdidas. E com muito amor e com muita sabedoria que eu peço a Deus para que Ele me dê, né? Porque isso não vem de mim, vem dele. Eu vou tentando mostrar a verdade. E às vezes eu tive assuntos extremamente difíceis, assim, que eu falei assim, meu Deus, como eu vou abordar esse assunto com essa pessoa aqui, sem comprometer, né, o respeito que ela tem por mim. E tudo, né? E tem essa questão da barreira, né? Você pode atingir tal. Eu escutei de uma colega esses dias, a gente tem que ser imparcial. Eu não concordo. Eu acho que assim, eu tenho que respeitar, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que respeitar as pessoas e as diferenças, né? Eu não tenho que aceitar, mas eu tenho que respeitar. Agora, eu preciso abrir de alguma forma os olhos dela, porque a palavra de Deus diz que Deus é tão justo que Ele jamais vai permitir que uma pessoa saia daqui sem ter tido a oportunidade de ouvir a verdade. Então, com muito amor, com muita sabedoria, eu vou tentando mostrar de alguma forma, né, o que eu venho aprendendo, porque eu também estou aprendendo, né? E vou morrer aprendendo, mas eu estou buscando aprender. E não é o que eu acho, é o que a palavra diz. O que as pessoas precisam entender, quanto mais tirar o humano da coisa e ir pelo que a palavra fala. E não é fácil, né? Porque eu percebo, eu não sei você lá no seu trabalho, mas eu percebo que as pessoas, elas não têm noções básicas, como eu não tinha alguns anos atrás, de coisas que são, assim, absurdas mesmo, assim, um desconhecimento total. E como que as pessoas elas têm vivido cometendo erros por desconhecer das coisas. Você está falando isso, eu estou assim impactada, estou chocada. Porque assim, nos últimos dias eu tenho falado um versículo incansavelmente e eu tenho certeza, hoje eu falei ele de novo no meu Instagram e eu pensei assim, Deus colocou no meu coração assim, tem que ser o seu lema, isso aqui tem que ter o seu lema. E o versículo é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perece. Olha só que importante, o povo de Deus perece, não porque Deus quer, porque está escrito na palavra que a gente vai ter que passar por isso. Tem muita gente que fala, mas é bíblico, a gente vai ser perseguido, Não, o povo de Deus perece muitas vezes não é por causa da vontade de Deus, não. É por causa de falta de conhecimento. E esse conhecimento da verdade que você está falando é algo que a gente tem vivido assim, muito assim, lá em casa nos últimos dias, de embates. E aí a gente fala assim, poxa vida, as pessoas não entendem o que é o amor. As pessoas pensam que o amor é você passar a mão e concordar com tudo que elas falam. Essa pessoa me ama. Por quê? Porque ela concorda com tudo que eu falo, porque ela não bate de frente comigo, ela me ama. E tá ao contrário. Esse amor aí é falso. O verdadeiro amor, ele te confronta. Ele te traz pra luz, ele ama a sua alma primeiramente. Né? Então, assim, você está falando umas coisas assim que eu falo assim, Jesus, o verdadeiro amor é esse, né? É a gente pegar e a gente tentar trazer a verdade para quem a gente ama.
Só que às vezes, né, a verdade ela é dura, ela é difícil, a gente realmente tem que confrontar. Às vezes a gente fala alguma coisa pra alguém que a gente ama, e pelo bem, né, e a gente às vezes não aceita, a gente bate pé, a gente é como filhos, né, e nós nos comportamos às vezes como filhos adolescentes diante de Deus, né. Deus falando, mostrando, querendo que a gente tome um caminho, a gente achando que a gente tem um autocontrole, né, e a gente quer ter o controle das coisas. E esse é o nosso lado humano falando. Eu busco assim, um resumo do que eu acho que cada vez a gente tem que buscar mais para nossa vida é ser menos humano e se espelhar mais em Deus. Hoje eu estava vendo também de manhã o quanto que a gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Mas quanto por vezes a gente busca não ter a semelhança de Deus. A gente escolhe não ter a semelhança de Deus. Sim. Então que a gente busque cada vez mais ser semelhante a Deus. Porque se a gente fosse mais Deus e menos humano, a gente já estaria melhor. E isso não quer dizer que a gente não vai ter aflições, isso não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Então quer dizer que quando eu estou em Deus a minha vida está 100%? Não. Agora, diante de toda a situação, de toda a tribulação, de toda a luta, de toda a dor, quando a gente tem Deus, a gente tem uma outra perspectiva. Aquilo ali é totalmente diferente. Eu já não consigo entender como que uma pessoa hoje em dia consegue viver sem Deus. Eu sinceramente não consigo entender. Porque deve ser um vazio tão grande, é uma dor tão grande, porque assim, eu falo, eu conheci a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus há anos atrás. E Deus é tão bom comigo que não foi pela dor, foi por amor. Uhum. Porque eu busquei a Deus porque eu queria colocar minha filha no caminho dele. Porque a palavra é clara quanto a isso, né? E eu me sentia responsável. Coloca teu filho no caminho. E dele ele não vai se desviar, né? Então eu falava, eu preciso como mãe colocar. Esse é o meu compromisso, eu preciso. E através disso eu fui me colocando cada vez mais na palavra de Deus. E antes, assim, eu não tinha conhecimento completo de Deus, mas Deus nunca me deixou. Desde a minha vinda ao mundo, como eu falei. Sim, né? Ele já tinha me escolhido. Ele já te amou primeiro, ele me livrou de muitas situações. Ano passado, eu tive uma situação bem séria, um comprometimento bem sério ocular, eu quase perdi a visão. E eu me agarrei muito assim, né? Eu busquei falar assim, gente, falei, não. O que eu sou melhor que alguém que eu não posso estar passando por isso? Eu não sou melhor que ninguém. A pergunta não é quando acontece uma dor com a gente, é por que comigo? É por que não comigo? Eu não sou melhor que ninguém. Eu não tenho nada melhor que ninguém. Se eu tenho que passar por isso, eu tenho que aprender alguma coisa. E que se eu tiver que aprender e passar, que eu passe. Que seja. Só tem que entender que às vezes as coisas têm que ser. E a gente não tem que entender uma hora. Pode ser que Deus vai dar a graça que a gente possa entender. Mas a gente pode ser que não vai entender nunca. E a gente não tem que bater pé como adolescentes. A gente tem que aceitar e buscar entender o poder de Deus através de todas as coisas. E ponto. A gente tem que... Eu acho que o nosso problema na vida toda é a gente não aceitar e não buscar ser humildes. Né? A humildade diante da majestade de Deus, né? A gente entender que a gente é nada e que Ele é tudo e que a gente é conduzido através dele. Mas essa é a grande dificuldade, acho que de uma geração que aprendeu que Deus é que serve a gente, não a gente serve a Deus, né? Exatamente. A gente encontra muita gente assim revoltada com Deus, decepcionada com Deus, como se Deus devesse alguma coisa a algum de nós. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez, foi dar o seu filho para morrer por você. Então, assim, o que vier de resto é lucro, né? É lucro. Se Deus te proporciona coisas boas, momentos felizes, é lucro, né? A Bíblia fala assim, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, né? Então, assim, muita coisa, às vezes, que a gente vive é consequência do que a gente escolhe mesmo, das nossas escolhas ruins. E a gente ainda tem coragem de culpar Deus. Culpar Deus. E falar, o que está acontecendo? Como se a gente não merecesse. Se a gente merecesse algo, só o bem de Deus, né? Como o Jó falou. Exato. Mas olha que conversa profunda, meu Deus. E você sabe, Thalita, desculpa te chamar de você, porque toda vez que eu vejo um doutor na minha frente, eu chamo de senhor, senhora, você está acostumada a lidar com médicos, né? Tem que falar. Mas assim, ela é tão novinha, tão bonita, que a gente fica até com dó de chamar de senhora. Mas assim,
vai ficar esse vídeo inteiro, porque é um podcast mesmo para você colocar aí, né, a sua louça, vai lavando sua louça, vai ouvindo, porque tá muito edificante mesmo esse vídeo. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele possa nos direcionar cada dia, né? Esse mundo, ele tá um mundo complicado, sim, a gente tem muitas situações adversas aí acontecendo, mas a gente tem que permanecer na fé, na palavra de Deus, nos nutrindo, nos fortalecendo e nos preparando, né? Porque o fim nós sabemos qual vai ser. Graças a Deus, né? A gente tem a promessa que Ele nos deixou. Então a gente tem que estar vigiando, orando e vigiando o tempo todo, buscando dar o nosso melhor aqui, né? E eu agradeço muito a todos vocês, agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade, em primeiro lugar. E assim, será um prazer, né? Foi um prazer receber você aqui e eu falei para ela desde o começo, eu falei assim, que seja a verdade. O que nós vamos falar? A verdade, é o que eu falo aqui todos os dias. O que tem que ser? Eu quero que você sinta, Kelly, eu quero que você passe pela clínica, tanto é que eu não conversei com dentistas, que ela vai passar sobre, eu quero que você passe como qualquer outra pessoa passaria aqui, você experimente e você perceba por si só o tratamento. Porque a verdade, ela tem que ser verdade, né? Eu não posso manipular as coisas. Então eu queria muito que ela tivesse essa percepção por ela mesma e que a gente pudesse sim estar passando algo diferente de verdade, porque a verdade, ela é soberana, né? E ela se sustenta. Então, que bom que você está tendo essa percepção que você falou, que você possa estar sempre olhando isso, entendendo isso que é uma verdade, que eu prezo muito por isso, pelo relacionamento, pelo carinho, pelo acolhimento, tá? E fico muito feliz que a gente, né, conseguiu ter essa conversa hoje. Eu espero mesmo que vocês todos venham até a clínica conhecer ela. Eu acho que vale a pena até pessoas de outras cidades, sabe, gente? Descer aqui na rodoviária de Atibaia e passar para fazer o seu tratamento odontológico. Faz toda a diferença. Realmente, esse carinho, essa atenção, esse propósito que a Clínica Durães tem, né, de atender vocês. E dizer que você é muito corajosa. Porque, assim, quando a gente se expõe, né, lógico, a gente quer falar da clínica, a gente quer que mais pessoas conheçam a clínica e tudo, mas você colocou coisas muito pessoais aqui nessa conversa e isso tem que ter coragem. E eu vou chorar, não posso chorar, gente. Não, é sério, gente. Tem que se emocionar. Sabe por quê? Porque, assim, eu exponho muito a minha vida nesse propósito, de que o nome dele seja conhecido através de mim. E quando você expõe algumas coisas da sua vida que são muito fortes, que você falou, você se expõe dessa forma, você deixa Deus usar a sua história. Porque se você não fala, o poder do testemunho, gente, o poder do testemunho é tão grande que Jesus falou, ficai em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder. Para quê? Para que vocês sejam minhas testemunhas. Para que vocês saiam contando o que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês sentiram. Então, assim, o poder de um testemunho, às vezes, é mais forte do que qualquer coisa. Tem gente que fala assim, eu não sei pregar a palavra, não sei subir no púlpito e pregar a palavra. Quanto que Deus fez na sua vida? O poder do testemunho é a palavra de Deus que continua sendo escrita. Né? Eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos não acabou. Os Atos dos Apóstolos continuam. Se a gente pudesse escrever as nossas histórias, a gente estaria continuando a escrever o livro Atos dos Apóstolos. Então, assim, se você não permite que as pessoas saibam da sua história, ainda que seja pesada, né, dura de você ouvir, de você falar, e muitas vezes de se preocupar de alguém ouvir que está envolvido na sua história, eu acho que a gente, quando se expõe, a gente se preocupa mais com isso. Com o outro que está ouvindo aquilo que a gente está contando da nossa história e ele faz parte daquilo ali. Quando você faz isso, você permite que Deus use a sua história para alcançar pessoas. Sim. Né? E se você não permite isso, a sua história foi em vão. Exato. Tudo aquilo que você passou de ruim foi em vão. Deus não vai fazer nada através daquilo porque você não permitiu. Então você entende que muitas pessoas, pode estar alguém assistindo agora, que, por exemplo, esteja com uma criança no ventre, esteja querendo abortar seu filho, e ele pensa assim, não vou fazer isso porque é um ser humano que amanhã ou depois pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Pode ser uma pessoa... tem mães que não querem ter seus filhos por isso, porque elas falam, eu não tenho condições de ter filhos. Eu não tenho condições de criar essa criança. Mas olhando para você, ela pode entender, Deus pode ter uma obra na vida dessa criança e ele pode fazer todo o trabalho. Sim.
de cuidar, criar, né, me ajudar a criar, cuidar e dar um crescimento para essa criança, para que ela seja uma mulher de Deus, uma mulher forte, empoderada, igual você é, uma mulher, sabe, empreendedora, né, empresária. Deus pode fazer tudo isso com o seu bebê. Não é você que vai cuidar dele, é Deus que vai cuidar. Deus já tem uma história para ele. Né? Então, obrigada por isso. Imagina, e assim, só como a gente estava falando disso, cura e perdão. Eu sou extremamente grata, tá? Quando eu falo dessas coisas, por exemplo, a minha mãe, ela teve uma história muito complicada também. A gente nunca sabe o que está na vida do outro. Uma história muito complicada de vida. O meu padrasto tem uma história muito complicada de vida. O meu pai, eu não conheço a história dele, eu não tenho conhecimento. Mas, assim, com certeza todos eles a gente tem que liberar perdão. Porque quem somos nós, entendeu? Eu acho que tem tantas coisas que a gente não sabe quando alguém faz alguma coisa pra gente. Uhum. E a gente acha que é contra nós, mas é contra a própria pessoa. Às vezes a gente é só uma pessoa participante ali daquela história, né? E que Deus possa sempre tocar no coração da gente para que a gente perdoe, né? Se liberte e perdoe. Porque isso é o que Deus espera de nós, né? A justiça dele, embora não esteja falando que eu espero justiça, não é isso, tá? Por exemplo, o que cada um tem que aprender com as coisas que fizer, isso cabe a ele, não cabe a nós. A gente tem que tirar mais de nós da história e colocar mais de Deus, né? Para que ele possa agir. E a gente só faça o que a gente tem que fazer, aceite as coisas que vierem, trabalhe para que a gente seja melhor. E às vezes as coisas vão por si só mesmo sendo desenvolvidas por ele e através dele. E a gente entender o propósito maior de todas as coisas. Talvez se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei, que eu fui bem resumida aqui, né? Eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria os pensamentos que eu tenho hoje. Eu não teria desenvolvido da forma como eu desenvolvi hoje. Então tudo tem um propósito, né? Se eu tirasse qualquer coisa hoje, se eu pudesse olhar para trás e falasse, Deus me desse a oportunidade de tirar o que eu quisesse tirar da minha história para apagar, né? E eu não ter vivido, eu não teria tirado nada, não tiro nada, porque eu acho que exatamente todas essas coisas me fizeram ser quem eu sou e ir para onde eu fui. E que bom o meu fim, porque olha onde eu tô no melhor lugar onde eu poderia estar, né? Que é assim, o que graças a Deus tem pessoas que, né, conseguem chegar através dessas lutas e dores da vida, conseguem chegar e eu cheguei nova, né? Eu cheguei nova nessa caminhada, né, com Deus e nessa vida com Deus. Então assim, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Eu sou muito grata a todas as coisas que aconteceram na minha vida, a cada passo que a vida decorreu, né? E Deus colocou, e as pessoas que Ele colocou, e as situações que foram, que Ele permitiu. Eu sou grata. Eu só sou grata. E a partir do momento que a gente é grato pelas coisas, que a gente aceita as coisas e que a gente só vê qual é a nossa possibilidade diante daquilo de agir, melhorar, para que aquilo ali, para que a gente consiga seguir em frente, é o melhor caminho. Porque assim, se a gente às vezes luta, acontece uma coisa na nossa vida, poxa, um pai, uma mãe, ou isso, ou alguém que fez alguma coisa contra a gente, e a gente se revolta contra aquilo, a gente quer agir por nós mesmos, isso é o maior engano que tem, né? A gente tem que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer dentro daquela situação que nos convém, entregar para Deus, porque Ele sabe, tem alguém que sabe de todas as coisas, o que passa no meu coração, o que passa no coração dela, do outro. E isso é o que a gente precisa entender, que Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o controle. E Ele está no controle. Amém. Deus abençoe, obrigada. Imagina, foi um prazer. Coloquem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham chegado até o fim desse vídeo. E não deixe de vir aqui conhecer vocês aqui de Atibaia, região, conhecer a Clínica Durães, conhecer a doutora Thalita pessoalmente. Deus abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Fique firme, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Obrigada.